Você se considera uma pessoa inteligente, competente, já teve muitas conquistas na vida profissional, já venceu muitas dificuldades, mas você está numa fase da sua vida que você não está feliz com o trabalho, seu trabalho não traz mais satisfações e a questão vai só piorando. Cada dia que passa, você se sente mais deslocado ou mais deslocado, não sente vontade de ir para o ambiente de trabalho, de fazer o que você já faz há muito tempo. Eu sou Miriam Rezende e eu te entendo. E nós vamos conversar sobre esse assunto aqui nesse vídeo, para que traga mais luzes aí para você, para que você consiga se encontrar no meio dessa confusão que você está passando. Tudo isso que eu estou falando aqui é muito comum acontecer com pessoas na faixa dos 40, dos 50 anos ou mais, e muitas vezes pessoas que lutaram muito para chegar onde estão. Esse é seu caso? Pessoas que sabem que são competentes, que são inteligentes, estudiosas, que dão conta dos desafios, dão conta daquilo que se propõe no ambiente de trabalho e vai fazendo e vai progredindo. Aí você chega numa fase da sua vida que quando você olha ao redor, quando você olha o que você faz no seu trabalho, você começa a se perguntar, mas o que está acontecendo? Muitas vezes são situações em que você já ganha bem, tem um bom salário, tem uma boa renda, trabalha num lugar bacana, tem uma série de benefícios, tem às vezes até umas regalias e muitas coisas boas. Às vezes colegas que são pessoas boas, de se conviver, enfim, muitas vezes a lista de coisas boas ela é imensa. E isso, por incrível que pareça, ao invés de te ajudar, acaba te trazendo mais confusão. Por quê? Porque se você não vê o problema no ambiente externo, às vezes você começa a pensar que o problema está com você. Aí começa a vir um sentimento de culpa. Tem casos que não é essa lista toda maravilhosa, completa, que eu falei, não. Mas também não deixa de ser em situações delicadas e perigosas. Tem casos que, às vezes, você é uma pessoa competente, você entrega um bom trabalho, mas às vezes tem alguns pontos muito negativos no seu ambiente de trabalho. Às vezes é um chefe muito complicado, uma pessoa muito desequilibrada, que te traz problemas. Aí onde é que está o perigo nisso aí? Aí você joga toda a conta do que está ruim em cima do chefe. Às vezes é a renda, é o salário que não é tão bacana, que você pensa que você merece e tem condições de ganhar mais dinheiro. Aí você joga a culpa toda em cima do dinheiro. Enfim, mas ao final da somatória, ao final das contas, o que está acontecendo é uma questão só. E é o que eu vou te pedir para refletir com muito cuidado a partir de agora. Sabe o que é muito possível que está acontecendo com você? Você está se afastando de você mesmo, de você mesma. Quando que isso acontece? Por que acontece? E como que acontece? Nós vivemos numa cultura que muitas pessoas, em muitas situações, às vezes elas priorizam demais o outro. E no ambiente de trabalho, isso costuma ser mais forte. É sempre o outro, é sempre o projeto, são sempre as metas, é sempre o ambiente de trabalho. E como você quer crescer profissionalmente, sabe que você tem muito a entregar, né? E muitas vezes você até gosta do que você faz. Aí você vai somente se anulando o tempo todo e focando somente na demanda externa. Então, olha só, você vai se afastando do interno, vai se afastando de quem você é de verdade, da sua essência,
para você cumprir demandas externas. Só que chega um momento em que o caldo entorna. Chega um momento que a conta chega para se pagar. E como que é essa conta? Ela começa justamente com insatisfação. Você já começa a se sentir uma pessoa estranha ali naquele ambiente. Aí começa a culpa. Nossa, o que que muitas vezes as pessoas pensam numa situação dessa, né? Nossa, eu vivo num país em que tem milhões de pessoas desempregadas. Eu tenho um trabalho, eu tenho emprego, eu tenho uma renda boa. Por que que eu não estou feliz com isso? Às vezes você é uma pessoa concursada e você pensa quantas pessoas queriam ter um emprego público igual eu tenho, ter estabilidade, ter um bom salário. Às vezes você tem uma empresa. Quantas pessoas queriam ter um negócio próprio, ter uma renda igual eu tenho? Quantas coisas eu já venci para chegar até aqui e eu não estou feliz? Aí você vai remoendo aquilo ali, achando que o problema está com você, que você não se sente bem ali, não gosta mais das pessoas. Às vezes você vê as pessoas entusiasmadas, satisfeitas com alguma coisa, e você olha e pensa assim, onde que está vindo essa satisfação? De onde que está vindo esse ânimo? Que eu não estou sentindo nada, eu estou com vontade de sair correndo, de ir embora. Ok, o sentimento de culpa, ele é um início de uma turbulência, mas se você não prestar atenção, não tomar cuidado, isso é sério, isso pode piorar. Mas se você está aqui, se você chegou até aqui no vídeo, isso é um ótimo sinal. É um sinal de que você está buscando resposta e que você tem disposição para resolver esse problema. E que bom, porque se a pessoa não olha para essa dor, para esse problema, quando ele começa a incomodar, os próximos passos são doenças. Às vezes um estresse que pode vir a ser uma depressão, que depois pode vir a se manifestar em doenças físicas também. Ok, mas aí como é que a gente vai fazer para a gente reverter esse jogo, para virar isso aí? Olha só, não é de um dia para o outro. E da mesma forma que você se afastou de você, isso demorou um tempo, isso foi no passo a passo, isso foi um processo para você voltar para dentro, também será um processo. Eu sei que às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto e dar uma virada radical na vida. Se você tem condições de fazer isso, talvez possa ser uma boa ideia. Quando eu digo se você tem condições, é se você tem um plano B financeiro para você se manter, você tem algo que possa te dar um mínimo de segurança para você recomeçar, talvez dê para fazer uma virada aí mais brusca, mas isso é exceção. Na maioria dos casos, essa virada, esse olhar para dentro, ele é um processo, ele deve ser um processo cauteloso para que você não vá resolver um problema criando outros problemas. E é por isso que eu te convido para fazer a inscrição aqui no canal, porque o assunto aqui é esse, é uma vida profissional melhor. E por que que isso é muito importante? Por que que eu tenho construído esse trabalho aqui com muito carinho, com muita dedicação? Porque geralmente as instituições, elas estão muito focadas naquele propósito da instituição, e elas não estão erradas, porque é assim mesmo. Quando eu digo instituição, eu estou falando uma empresa, eu estou falando uma instituição pública, e muitas vezes as pessoas que trabalham nesses lugares, elas não são alcançadas na sua plenitude. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam perdidas e ficam insatisfeitas, porque lá no fundo a gente se pergunta às vezes, né? Mas e eu? Mas e essa minha insatisfação? Como que resolve? Então, isso são questões pessoais, questões sérias e que precisam ser olhadas com cuidado e com responsabilidade, porque eu estou falando aqui de uma felicidade genuína que a gente pode alcançar.